Estamos sozinhos no universo? Se você gosta de astronomia, admira as estrelas ou a Lua quando tem oportunidade, ou simplesmente tem curiosidade sobre um tema relacionado ao universo, saiba que este espaço foi pensado para trazer muito conhecimento. Mais conhecimentos, curiosidades e informações sobre vários assuntos. O fato é que ainda não sabemos, mas muitos parecem apontar para uma resposta positiva. E não sobre pirâmides ou Machu Picchu ou círculos nas plantações, mas sobre fatos científicos. Você já ouviu falar no caso Roswell no Novo México, nos Estados Unidos? Não. Então você vai assistir agora o vídeo da história verdadeira sobre a queda de um disco voador onde seus ocupantes tiveram avarias e outros morreram. Esse caso se destacou muito no mundo todo, pois o governo daquele país procurou sempre esconder a verdade sobre o assunto. Você está no canal Fatos e Mitologias. Seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para você receber toda terça às 19 horas vídeo novo. Não se esqueça de compartilhar e dar um like. Vamos ao vídeo após a vinheta. Há 74 anos atrás, o caso Roswell. OVNI supostamente encontrado nos Estados Unidos. Somente hoje, após esse evento controverso, algumas teorias da conspiração despertaram o interesse de milhões ao redor do mundo. Na manhã de 8 de julho de 1947, a assessoria de imprensa da base aérea do Exército de Roswell emitiu o seguinte comunicado de imprensa: muitos rumores sobre discos voadores se tornaram realidade ontem, quando o gabinete de inteligência do 59º Grupo de Bombardeiros da 11ª Força Aérea teve a sorte de obter um disco voador através de uma parceria com um fazendeiro local. O objeto pousou em um rancho perto de Roswell. Sem telefone, o fazendeiro manteve o disco até conseguir chegar ao escritório do xerife, que por sua vez notificou o Major Jesse Marcel do 59º Gabinete de Inteligência do Grupo de Bombardeiros. Ações imediatas foram tomadas para recuperar o disco da casa do fazendeiro. Foi inspecionado na base aérea do Exército de Roswell antes de ser levado às autoridades superiores pelo Major Marcel. Compreensivelmente, a mídia enlouqueceu. Roswell é uma pequena cidade no Novo México que se tornaria sinônimo de contato com inteligência alienígena ao redor do mundo. Mas até o final do dia, o desmentido seria publicado, desta vez do Quartel-General Superior, a base em Fort Worth, Texas, para onde parte do disco foi enviado. Os militares disseram que era apenas um balão de pesquisa meteorológica. A história começa em 14 de junho, quando o problemático fazendeiro William Brazel encontrou algo a 30 quilômetros de Roswell, Novo México. Em 7 de julho, ele foi à cidade para encontrar o xerife George Wilcox, que alegou ter encontrado um dos discos voadores. O xerife entrou em contato com a base, e ele e o Major Marcel foram checar. Os restos mortais foram recolhidos, brevemente observados, com a autorização do chefe da base, General William H. Blanchard. Foi lançada uma versão de disco voador, caso encerrado. Se fosse hoje, a versão original nunca deixaria de circular. Assim como em 1947, a história morre. Há apenas uma. Já se passaram 31 anos desde que Roswell foi mencionado novamente. Foi quando o físico nuclear que virou ufólogo, Stanton T. Friedman, encontrou o major aposentado, Jesse Marcel, que estava disposto a falar. Marcel só mencionou pedaços de borracha e papel alumínio em 1947, depois disse que o que viu era mesmo um disco voador, e que ele mesmo transformou os restos do disco em restos de um balão, na foto, para cobrir a história. Ele também afirmou estar pilotando o avião, e que era formado em física. Os dois últimos, meio que, fatos inusitados. Marcel não estava pilotando nada, e nem tinha ainda se formado em física. Depois de Marcel, outros anciãos de Roswell se juntaram à sua versão. O tenente Walter Ault, que escreveu o boletim original, começou dizendo que não era realmente uma testemunha. Em 1979, ele disse que não viu nada e não o deixaria ver quando pedisse. Mais tarde, ele começou a enfatizar o quanto ele acreditava que seu chefe, General Blanchard, devia acreditar que viu um OVNI, e ele não conseguiu fazê-lo. O Marcel,
pensar que o balão era um disco voador. Em 2000, a história avançou para ele dizendo que ele não apenas viu o disco voador, mas também os alienígenas mortos nele. Old afirmou que só poderia dizer o que sabia após sua morte por meio de promessas feitas ao general. Ele morreu em 2005 e em 2007, o livro Witness to Roswell, em um Avelha 60, e Ir Coverup trouxe seu testemunho final. Nesta versão, logo após escrever o depoimento, Old foi levado para um hangar onde estavam a nave e vários corpos pequenos. Soube então na época que na verdade havia dois lugares onde havia alienígenas. O lugar onde o fazendeiro o encontrou era na verdade o campo menor. A nave foi avistada pelos militares em outro lugar, então os militares decidiram emitir um boletim em uma área que os civis tinham visto e eram mais fáceis de cobrir. Mas Glenn só disse isso em 1989, é aí que residia a suspeita. O testemunho de Roswell foi visto com extremo ceticismo por historiadores e cientistas. Marcel era um mentiroso, Alt estava no fim da vida e mentalmente instável. Parecia que eles e todas as outras testemunhas, aqui continuavam a aparecer, só descobriram que viram alienígenas depois de 1978. O famoso vídeo da autópsia, se você está se perguntando, era uma farsa do diretor de cinema Ray Santelli na década de 1990. Mas havia uma conspiração. Só não a que os ufólogos queriam ver. Os documentos revelados em 1994 revelaram a lógica e correria de todo o exército, e talvez também a conversa sobre alienígenas, uma tentativa mais do que estabanada de esconder a verdade. Os civis e militares envolvidos viram algo realmente estranho e muito secreto. O Projeto Mogul foi uma iniciativa da Força Aérea para descobrir se a União Soviética estava realizando testes nucleares. Consistia em lançar balões meteorológicos amarrados em fileiras para manter uma altura estável na atmosfera superior. Eles, os balões, carregavam rádios, microfones e molduras de alumínio. Sua missão era detectar o som de uma explosão nuclear a meio mundo de distância. O projeto tinha uma base científica sólida, mas se mostrou muito caro em comparação com as alternativas, detectores sísmicos e amostras de radiação transportada pelo ar. E como Roswell se mostrava, não era exatamente discreta. Aqui está o fato um tanto frustrante de que não havia alternativa conhecida como verdade para Roswell. Para acreditar que de fato existiram alienígenas, era preciso também aceitar um extenso processo de cobertura, ao longo de 7 décadas, envolvendo não apenas o governo e os militares, mas também cientistas, a imprensa e as pessoas que testemunharam, durante os primeiros 3 anos. Uma conspiração envolvendo o mundo inteiro.